fazer aquilo que você pode imaginar como pós-graduação da voz passiva analítica. Ou seja, a base já está construída. Você está subindo, está descendo, não cai mais, não está se machucando, está tendo uma evolução, até, vamos dizer assim, charmosa de uma para outra. A prova fala, calma aí, você já está acertando demais. Vamos começar a criar problemas. Por exemplo, observem que um objeto direto esquisitão vai virar um sujeito problemático. Saca? Você olha assim para o menino e fala, ó, esse moleque vai dar trabalho, vai dar confusão. Então, um objeto direto esquisito, daqui a pouco vai virar o quê? Um sujeito esquisitão. A prova fala, opa, vou dar um sujeito que ele não terá habilidades para controlar. Então agora nós vamos dar pequenos saltos, pensando nisso, localizar algumas questões especiais. Observem, por exemplo, a 213. Então vá até a 213, lá ele vai somar então uma voz ativa com locução verbal. Tudo bem? Na voz ativa você tem o verbo auxiliar mais o principal. Ok? Então você vai descer para a voz passiva e você vai ter agora um conjunto tríplice de verbos. Ok? Mas o tempo não muda. Então, por exemplo, lá na 213 temos a seguinte frase. A educação, sujeito. A educação para a liberdade deve pressupor. É isso que você tem aqui, ó. Todos recebem a mesma coisa, ó. Deve pressupor. Ok? Deve pressupor a frequentação de elementos não livres. A frequentação de elementos não livres é o objeto direto que vai se transformar no sujeito. Então, a frequentação de elementos não livres. Ele te deu um sujeito, então, bastante problemático, porque nós passamos a ter um sujeito com um monte de pecinhas. Então, nós vamos ter um capítulo de concordância verbal, em que a lição número 1 é o verbo não sai concordando com qualquer coisa, não. Ok? O verbo também não concorda com o sujeito. O verbo concorda com essa criatura, o núcleo do sujeito. Então, primeira coisa, o verbo da voz passiva não vai concordar com tudo que está aqui. Vai concordar com frequentação, que é singular. Não concorda com elementos não livres. Elementos não livres é um brinco. A orelha é a frequentação. Né? Elementos não livres são os anéis. Frequentação é o dedo. Vão-se aos anéis, o dedo tem que ficar. É a base, é o elemento nuclear. Por isso que o verbo vai concordar com ele. Sacaram? Então, um objeto direto esquisitão vai virar um sujeito problemático. É uma forma da voz passiva ficar mais colorida. Tá bem? Então, a frequentação deve, acrescenta o verbo ser, coloca o pressupor no particípio. Deve ser pressuposta. Então, o problema era saber o que era o núcleo do sujeito. Professor, criar a voz passiva assim, não estou preparado ainda. Então, vamos treinar. É aí que você está percebendo, né? De 2 verbos, passamos a ter 3. Sem nunca perder de vista que o verbo ser vai no meio agora. O verbo ser você acrescenta à locução verbal. Tá bem? Notem que a prova te oferece, por exemplo, deverá preservar, deverá ser preservada, devem ser preservados. Mesmo assim, a prova não te oferece altos riscos. Mas para quem não está entendendo a transformação, essa é uma questão insolúvel. O pessoal olha e fala, não estou entendendo nada. Tá bem? Mas a 213, então, a alternativa E é a alternativa correta. Então, eu diria para vocês, vamos treinar... Perdão. Eu olhei para uma coisa, falei outra, né? A 213,
né, ela é uma alternativa que eu tirei de uma questão, né? Então, 213, na prova, como tem algumas coisas na vida que se dá para engatar uma marcha, né? O computador inventou uma coisa que seria ótimo que Deus tivesse inventado na vida, né? Tem uma coisa chamada Ctrl+Z no computador, que é uma invenção ótima, né? Você faz uma burrada lá sem tamanho, Ctrl+Z, pronto, né? Apaga lá uma parte, você fala, e agora? Ctrl+Z. Se a vida te permitisse ter o Ctrl+Z, né? Quanta coisa a gente fala assim, não, volta, fiz besteira, né? Tá certo? Então, 213, erradíssima, né? Porque não é devem ser pressupostos, sacaram? Não é para concordar com elementos, não é devem ser pressupostos, e sim a frequentação. A frequentação deve ser pressuposta, tá bem? Nós vamos então agora treinar um pouquinho de locução verbal. Vamos entender o seguinte: quando a prova te oferecer locução verbal, não se assuste. Você viu agora há pouco aí, ó. Olha lá, o livro, o menino deve ler o livro. Como vai ficar isso aqui, ó? O livro deve ser lido. Não perca o controle, não, isso aí está tranquilo. E daí colocar no masculino ou feminino, singular ou plural, é um acidente de percurso. Se a frase fosse, o menino está lendo o livro. Ah, o livro está, coloque o verbo ser no meio, está sendo lido pelo menino. Olha o verbo ser no meio. Ah, o menino vai ler o livro. O menino vai ler o livro. O livro vai ser lido pelo menino. A hora que você olhar bem, o que você está fazendo? Colocando o verbo ser no meio da locução. A hora que você olhar bem, é isso aí. O menino há de ler o livro. Há de ler o livro. O livro há de ser lido pelo menino. Começa a virar uma coisa natural. Perceberam isso? O menino vem lendo o livro. O livro vem sendo lido pelo menino. E daí poderíamos ficar a tarde inteira fazendo isso. Então é melhor você aprender o método. Qual que é o método? Quando eu tiver 2 lá na ativa, terei 3 na passiva analítica. O que está mudando? É o verbo ser e daí o verbo ler que foi para o particípio. É o verbo ser mais o particípio. Tudo bem? E os incidentes você vai administrar. Singular, plural, masculino, feminino. Então agora nós vamos pegar uma sequência aí e quero que você acerte todas. Peguem a 210. Olha a 210 aí, ó. Na 210 temos o seguinte: registros policiais têm demonstrado. Tem demonstrado alguma coisa. O que é? Crescente participação de jovens. Sendo que o núcleo é a palavra participação. Tudo bem? Sacar como a prova dificulta? Te deu um conjunto verbal. Esse é o primeiro problema. E daí colocou um objeto direto em que é crescente participação de jovens. Crescente participação de jovens. Qual que é o núcleo do objeto direto? O núcleo desse objeto direto é a palavra participação. É isso que os registros têm demonstrado. A crescente participação. Tudo bem? Esse núcleo do objeto direto vai virar aqui o núcleo do sujeito da voz passiva. Então, crescente participação de jovens, sendo que participação é o elemento que você está de olho gordo, está tomando conta de pertinho, traz a locução para baixo, só que agora está no singular, por isso que o verbo ter perde o acento, coloca o verbo ser no meio e faz os ajustes necessários. Participação é feminino singular, tem sido demonstrada. É essa simplicidade que você tem que começar a enxergar.
O que você está fazendo? Colocando o verbo ser no meio da locução. Tá bem? Então, a 210 tem sido demonstrada, a letra C de cebola, tudo bem? Mas o que você está enxergando? Ó? Quem vai para uma prova e nunca estudou esse negócio, você pode apostar com a pessoa não acerta isso aí nem amarrado. Sacaram? Ó, primeiro, locução verbal aqui, já dá um nó na cabeça. Depois, essa coisa de sujeito, núcleo do sujeito, muitos não têm habilidade de dizer o que é núcleo e o que não é. Tá bem? E aí que você já está sacando. É um conjunto problemático. Não é? Vamos fazer agora a 211, já com esse olhar técnico. Né? Muitos pais é o sujeito, não vêm impondo limites. É isso que você tinha que ter selecionado. O resto você pode jogar fora. Não vem impondo limites, são essas 3 palavras que você deveria destacá-las para botar a máquina para funcionar. Porque o limite aqui é o objeto direto, que vai ser o sujeito da voz passiva. Limites não vem no plural, porque o sujeito está no plural. Coloca o verbo ser no meio. Limites não vem sendo, e pego aí o impor e coloco no particípio. Não vem sendo impostos. Letra A, 211, letra A. Nível de dificuldade, gente. Sacaram? É aí que é bacana você começar a dizer assim, professor, eu não quero que caia facinho. Eu quero que caia isso aí, ó. Questão violenta, sacaram? Que com 3 palavras a pessoa não consegue mudar de vida. Vai para a prova, não consegue passar na prova. São 3 palavrinhas, tá bem? O que você tem aqui? Ó, locução verbal. A hora que a locução verbal aparece, há um complicador. Preciso treinar em cima disso. O que fica quando eu transformo? Ficam 3 verbos, sendo que o verbo ser é instalado no meio da locução. Tá bem? Vamos agora mudar um pouquinho o colorido disso. Olhem lá. Virem a página comigo. Vamos atrás de alguma coisa diferente. Virem a página aí comigo. Ó. Você vai encontrar, por exemplo, o revés. Ó, 215. Ó. A 215 é o revés com locução verbal. A prova é isso daí, gente. Ela pega dentro dessa mecânica, às vezes ela desce, às vezes ela sobe, mas é algo que vai se repetir. Então, na 215 está assim, ó, nossos reveses, sujeito, podem ser consolados. E agora, como você vai da voz passiva analítica para a voz ativa, agora essa entidade aqui é muito importante. Essa criatura chamada agente da passiva, agora é muito importante. Então, nossos reveses podem ser consolados pela palavra amiga. Pela palavra amiga. Ou seja, a palavra amiga, e o que eram 3 verbos, agora tem que voltar a ser 2. Quem que sai? Aí você já sacou a importância do verbo ser na criação da voz passiva. Sacaram? Criou a voz passiva, enfia o verbo ser. Descriou a voz passiva, retira a criatura. Ele é o alien que está dentro da voz passiva. Sacaram lá? É esse mecanismo que você está controlando. Então agora fica a palavra amiga, pode consolar. Tirou o verbo ser, pode consolar. E aí a primeira vez assusta, mas na terceira, quinta vez, é um movimento natural. Tá bem? Então a 215, letra D de dado, é a alternativa aí correta. Tá bem? Vamos passar agora por uma experiência um pouquinho diferente, então. Vamos lá. A 216
eu não vou avisá-los de qual que é o problema, tá bem? A 216, você já entra nela sabendo que tem algum problema. É lógico, né? Se não tiver problema, não tem graça. Ele leva a sério uma das mais exigentes profissões. Uma das mais exigentes profissões. Tá bem? Então, você está vendo aqui o sujeito, o verbo, está aí olhando o objeto direto, senão não tem voz passiva, então é VTD. Cadê o objeto direto? Esse objeto direto que você está vendo aí, vai virar o sujeito da voz passiva, tá bem? Então, eu vou preparar a cama aqui, mas quem vai ficar com a fama é você. É o verbo ser no presente do indicativo, mais a forma levado, levada, levados, levadas, de acordo com a sua ação, de acordo com a sua operação. Operação resgate. Quem que desceu para cá? Primeiro, pelo amor de Deus. O assério, nem pensar. Você já jogou fora o assério, que é um adjunto adverbial de modo, né? Pela segunda vez, coincidentemente, estamos falando dessa criatura aí. Ele leva a sério, né? Uma das mais exigentes profissões é isto que é o objeto direto. É isso que vai virar o sujeito aqui, ó. Uma das mais exigentes profissões. Tá bem? É ou são. Uma das mais exigentes profissões. É ou são? Sacaram a sacanagem? Você está com a máquina prontinha, você passou óleo, deixou brilhando, falou, pode ligar, mas e agora para ligar? O sujeito está aqui. Qual é o núcleo do sujeito? Então, isso aqui você teria que aprender primeiro a concordância verbal para vir aprender isso aqui. Que o problema não está aqui, ó. Sacaram? O problema não está na maquininha da voz passiva. O problema está aqui atrás. É a concordância que não está habilitada. Uma é o núcleo do sujeito. Mas, professor, não significa nada. Se eu pegar isso aí, eu fico com 0 na mão. Né? O que é esse uma? É que está subentendido aqui, ó. Uma profissão das mais exigentes, subentenda, uma profissão. É isso que é o núcleo do sujeito. Por isso, é levada. Agora, olha as alternativas que bonitas, né? Ó, você tem a letra C, que é a alternativa correta, mas tem do lado ali, ó, a letra D. Olha a letra D, ó. Aliás, a letra D é correta, perdão. A letra D é correta, mas olha a letra C, né? São levadas. Tem a correta, que é a letra D de dado, e a letra C, que é o pecado que mora ao lado. Pisou na pedra errada, você vai para o buraco. É aí que são as melhores questões, em que o problema já não é mais voz passiva. Aqui o problema é concordância verbal. Tudo bem? É levada, é a resposta correta. Beleza? Vamos pegar agora um fato novo aí. Ó, um fato novo, vamos lá. Pegue a 217. 217. Na 217, temos o seguinte. A voz do futuro nos acorda. Faça a análise sintática do trecho aí, ó. Né? Análise sintática. Tudo bem? A voz do futuro acorda alguém. Quem que é acordado aí pela voz do futuro? E aí vem essa coisa, né, pela qual ninguém passou. Pegar a voz do futuro e chamar de sujeito, tranquilo. Olhar para o verbo acordar e chamá-lo de verbo transitivo direto, é até óbvio, porque você está na voz passiva. E não dá para brincar de voz passiva se o verbo não for VTD. Ok? Agora, chamar o nos de objeto direto, essa é uma aprendizagem difícil. A voz acorda alguém. E quem é acordado aqui é o nos.
Tá bem? Nós somos o objeto dessa ação. E esse objeto direto, prepare-se, vai descer como sujeito. Tudo bem? O verbo ser, presente do indicativo, presente do indicativo. Você vai conjugar no presente indicativo. E o sujeito aqui desce como agenda passiva, pela voz do futuro. Então, como vai ficar o verbo ser mais o verbo acordado, né? Como vai ficar aí? E aí que é uma coisa meio assustadora, porque o que era o caso oblíquo átono desce aqui como caso reto. Não é? Lá era objeto, desce como sujeito. Nós somos acordados pela voz do futuro. Daí você fala, nossa, professor, mas é isso daí. Né? Pronome do caso oblíquo átono, que agora desce para o caso reto. Nós somos acordados. E não é gostoso eu poder falar isso, né? Se eu falo isso em qualquer outro lugar, o pessoal começa a falar, esse cara está doido, não fala coisa com coisa. Mas não é gostoso falar, ó, caso oblíquo átono, caso reto. E ter coerência isso daí, né? São formas diferentes. Lá tem uma forma e uma função, aqui outra forma e outra função. Então, quando eu disser para vocês, eu a vi, qual vai ficar a voz passiva desse negócio? Eu a vi. Sacaram que loucura, gente? Isso daqui é o objeto direto, que vai descer no posto de sujeito. Ela foi vista por mim. Olha o eu, que está no caso reto, descendo lá para o caso oblíquo. Olha que loucura. A hora que tiver pronome, abra os olhos, porque a imagem parece que não é real. Fala, o que está acontecendo? Perdi o controle da máquina? Não. É o problema do caso reto, caso oblíquo. Tudo bem? O objeto direto que virou sujeito. E o sujeito que virou agente passiva. Como eu tenho caso reto e caso oblíquo, os pronomes mudam completamente de forma. Tá bem? Outro lugar bacana para fazer questão. Um lugar que a pessoa não tem muita capacidade. Tá bem? Portanto, observe na frase aí, ó. Eles me viram. Como fica a voz passiva aí, ó? Eles me viram. Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Ó, o objeto direto virando sujeito. Eles me viram, eu fui visto por eles. Ok? Então eu começo a olhar e dizer assim, opa, quando tiver pronome, há um novo complicador que eu tenho que administrar. Porque o problema não é da voz passiva. O problema agora é dos pronomes, que tem voz ativa, tem caso oblíquo e caso reto. O problema não está no verbo em si. O verbo continua funcionando, que é uma beleza. O problema são os casos pronominais. Caso reto, caso oblíquo. Tá bem? Então, a questão número 218 serve de exemplo, né? A voz do futuro nos acorda, nós somos acordados pela voz do futuro, um exemplo de voz passiva, né, lá nos complicando. A 219 vai trazer o mesmo fato. Acompanhe a 219, ó. O poder econômico expansivo dos meios de comunicação aboliu as manifestações. Ó que gostoso, gente. Poder fazer isso, ó. Sacaram? Já pegar o que interessa, já entender a mecânica da prova e já pôr do lado uma flechinha, ó, falar, se vire. As manifestações foram abolidas. Olha lá.
Tem tanta porcaria, está jogando fora e ficando com o que é necessário. Aboliu as manifestações foram abolidas. Voz ativa, voz passiva analítica. E do lado, observe ali, ó, aboliu as manifestações da cultura popular e as reduziu. E gostaria que vocês entendessem o seguinte. Por que veio uma lição antes da outra? Por que antes da crase veio a regência? Por que antes da crase veio a palavra a? Por que antes da voz passiva veio o pronome átono? Para você olhar para isso e dizer, ó, esse as, professor, só pode ser objeto direto. E as reduziu, esse as vai virar elas, sujeito. Reduziu está no pretérito. Então, elas foram reduzidas. Ok? Foram abolidas, foram reduzidas, alternativa da letra E. 219, letra E. Tá bem? Então, aqui ela nos diz o seguinte, cuidado com a presença de pronome. Os pronomes nos geram aí uma certa troca de imagens que as outras não trouxeram. Quando é substantivo, não tem essa troca. Quando é pronome, cuidado, a imagem ela é estranha. Tá bem? Vamos a 220. Vamos ver o que a 220 quer que você raciocine. Tá assim, ó. Ele exprimiu a realidade. Exprimiu a realidade. A realidade foi exprimida ou foi expressa? Sacaram? Então nós temos no português os particípios irregulares. Não é? Surge um capítulo em que o problema não é a voz passiva. Tem uns 10, 15 verbos no português cujo particípio é feito de uma forma diferenciada. Tá bem? São verbos que eu preciso conhecê-los. É como se fosse uma irregularidade. Tá bem? Se você vai usar o verbo entregar, por exemplo. Entregamos o documento foi entregado? Não. O documento foi entregue. Sacaram? O problema, então, são os particípios irregulares. Capítulo que você vai estudar lá no final do curso e que poderá alimentar o capítulo aqui no começo do curso. Tá bem? O problema é esse particípio. O particípio do verbo exprimir, ele é irregular, ele é especial na língua portuguesa. Tá bem? Nós vamos virar as páginas e vamos então agora dizer assim, professor, já conheço tudo de voz passiva. Parabéns. Voz passiva já está dominada. Tá bem? A voz passiva já está dominada. Então, observe o que a prova vai fazer. Você vira a página 64. A questão é a 221. Quando que ela ocorreu? Ela ocorreu há poucos dias, há poucas horas. Isso que é bacana, né? Você põe a mão nela, ela está ainda na temperatura de quem nasceu há pouco tempo. Né? Tem aquela temperatura, vamos dizer assim, de 35 graus, aquela temperatura de um ser vivo. Então, ela pulsa aos seus olhos. E por que ela está aí na tua frente? Para dizer assim, ó, olhe como a prova dá um colorido quando ela quiser. Olhe lá. Letra A. Por bondade abstrata, nos tornamos atrozes, ocorre um caso de voz passiva. Por bondade abstrata, nos tornamos atrozes, ocorre um caso de voz passiva. Sim ou não? O que você faria na prova? Na prova você não pode ficar namorando muito, não. Né? Tem gente que olha, belisca, vira do avesso, olha para baixo, tal. Não dá para fazer isso. Letra B de bola, vamos lá. A ideia de fuga tem sido alvo de crítica severa. O elemento sublinhado é agenda passiva? Só lembrando vocês que apenas uma está correta. Né? Tem gente que está pensando que está procurando a errada. Não. Todas estão erradas, menos uma. Letra C.
Amemos a ilha. A transposição para a voz passiva resultará na forma verbal, a ilha seja amada. Amemos a ilha seja amada. Letra D de dado. E por que nos seduz a ilha? Não há possibilidade de transposição para a voz passiva? E por que nos seduz a ilha? Letra E. Tudo isso existe fora das ilhas. A transposição para a voz passiva resultará na forma verbal tem existido. Então, vamos ser sinceros. De forma desqualificada, não dá para ir bem numa prova. Tudo bem? A hora que a água sobe, se você estiver nadando cachorrinho, você já está sacando que os outros vão passar, né, a uma velocidade assustadora. Então, observe assim, ó, letra A. Tornamos. Tornamos. É voz passiva, gente. Mesmo que não tenhamos ainda estudado a voz passiva sintética, tornamos é voz ativa. Você já tinha que entender isso. Voz ativa. Mas a prova continua insistindo. A moçada não entende o que é voz passiva. Ele não tem uma referência. Ele não sabe olhar no verbo. Vamos continuar perguntando isso daí. Não é bacana? Você dizer assim, ó, professor, isso aqui não é voz ativa. Não é porque o sujeito sofre ou não sofre ação. É a forma do verbo. Tudo bem? Não é voz passiva. Na letra E, tem existido. Existido é o particípio, concordo. Mas cadê o verbo ser? Onde está o verbo ser? Isso aí não é voz passiva. Isso aqui é tempo composto da voz ativa. É voz ativíssima. Tá bem? Sacaram que bacana? Ó, pelo menos duas você já limpou. A letra D de dado. E por que a ilha seduz alguém? Olha a sintaxe da frase. Ó. E por que a ilha seduz alguém? Sujeito a ilha. A ilha seduz. Verbo transitivo direto. Quem que é seduzido pela ilha, gente? O objeto da sedução. Ó quem sofre ação. Dá para criar voz passiva? Você fala, professor, dá para criar até dormindo, de tão fácil que está. Ou seja, nós somos seduzidos pela ilha. Sacaram que bacana isso? Você está fazendo análise sintática e olhando aquilo que interessa. Sacaram? E aí que você está sacando, ninguém consegue ir bem numa prova. Se você não tiver um mínimo, não tem como ir bem na prova. Não é? E na letra B de bola, a grande surpresa. Você tem o verbo ter, coitado, não tem culpa de nada. Você tem o verbo ser, você fala, é agora que eu estou na voz passiva, professor. Aí, ó, o verbo ser. Cadê o particípio? Porque quem aparece aí, ó, tem sido alvo. Alvo é um substantivo, gente. Então, aqui nós temos um conjunto verbal, não há dúvida disso, mas você não tem a voz passiva aí. Voz passiva é o verbo ser mais o particípio. Cadê o particípio aqui, ó? Não tem. Isso daqui, acreditem, é voz ativa. Esse verbo principal aqui, ele é um verbo de ligação apenas. O alvo é o predicativo do sujeito. É o que os políticos fazem hoje em dia. Eu sou alvo da concorrência, eu sou alvo do partido tal, sacaram? Para se fazer de coitado, é o verbo ser mais o predicativo do sujeito. Mas engana, porque o verbo ser está aqui, está lá, e se eu não souber lidar com isso, e a letra C é a alternativa correta. Não é? Amemos a ilha seja amada, é a alternativa correta. Amemos a ilha, está no imperativo, gente. Qual que é o tempo? Não é tempo, é modo. Está te dando uma ordem. Amemos, a ilha seja amada. Sacaram? Então, essa questão eu falei assim, coloco
nas questões 2012 ou as mais difíceis? Sacaram isso? Em qual dos capítulos, no ano que vem, ela sai do 2012 e migra para as mais difíceis? Essa é uma que eu tenho que guardar para dizer assim, ó, só passa numa prova quem dominou a base, tem a base funcionando bem e deu uma colorida em seu conhecimento. Percebeu que a prova espalha problemas para todo lado. Agora, você vai fazer as restantes aí, ó, todas as outras trabalham o básico, gente. Então, é uma prova, 2 provas, num ano, 5 provas pesadas trazem uma questão como a 221. Tá bem? Eu só peço que vocês virem a página, peguem as mais difíceis aí, para observar o seguinte. Nós não vamos ter tempo para resolver as mais difíceis. Eu já diria assim, que o meu papel como professor já está feito, eu já separei as mais difíceis. Você vai entrar aí com mais cautela, com mais cuidado. Mas, por exemplo, ó, ao olhar a 227, nós não vamos resolver. Olha a 227. Por que ela é difícil? Porque ela está exigindo aí um conhecimento com locução verbal. É aí que você já está entrando numa construção que você fala, não, professor, eu vou administrar bem. Você pega a 228, por que ela é difícil? Porque você tem um conjunto verbal. Começamos a notar. Você pega a 229, vim a entender. Vim a entender é uma locução verbal. E assim vai. As mais difíceis são locuções verbais. Até que você chega, por exemplo, na 231, que você vai estar aí, ó, numa oração reduzida. Em que o problema, deduza isso, já não é mais a voz passiva. É que o lugar em que a voz passiva foi posta é que é muito difícil. Por exemplo, para esse gênero de informação alcançar o público. Alcançar o público. Qual que é o tempo desse verbo aqui? Não é tempo. Ele não está conjugado. Você está numa oração reduzida de infinitivo. Uma oração reduzida de infinitivo. E alcançar o público é objeto direto. Essa oração, você vai ter que pegar o público, sujeito da frase, pegar o verbo ser e colocar em que tempo? Não é em que tempo. É no infinitivo. Para o público ser alcançado. Sacaram que loucura? Que agora aqui o problema não é outra coisa que não o tempo do verbo, ou melhor, a ausência de tempo. Não é? E por isso que a alternativa da letra D de dado, e assim vai. Você começa a deduzir que o problema não é mais a voz passiva. É o lugar em que ela está. Ou é por causa do conjunto verbal, ou como numa oração reduzida. Não é? E aproveito já para avisá-los o seguinte. A questão 232, ela é tão boa, uma questão tão jóia, tão bacana, que eu repeti. Sem querer, ela aparece na 232 e 238. Tão boa que ela é, eu falei, eu tenho que colocar de novo. Né? Mas, na realidade, escapou. Né? 232 e 238 são as mesmas. Façam, então, essa sequência maravilhosa, que é a página 65, 66 e 67. Daí, no nosso próximo encontro, na semana que vem, eu venho fazendo rescaldo. O fogo você já abaixou, né? O fogo já está controlado. Daí eu volto para nós trabalharmos as questões mais relevantes, mais importantes, e daí o capítulo seguinte, como vocês já devem ter percebido, é a voz passiva sintética. E quando você entrar na voz passiva sintética, você já está num capítulo que é o da concordância verbal. Tá bem? Então, boa semana a todos. Semana que vem, concluímos a passiva analítica e entramos na passiva sintética. Tá bom? Até lá.